Meu nome é Viviane Moreira. Durante 10 anos, fui a voz que lotava estádios. Cantei axé, pop, pagode. Fui indicada ao Grammy Latino. Tive 3 discos de platina. Mas naquela manhã de outubro, quando empurrei a porta da Basílica de Aparecida do Norte, eu não imaginava que sairia de lá em silêncio. Um silêncio que duraria meses. Um silêncio que mudaria tudo. Era dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. A Basílica estava lotada. Milhares de fiéis enchiam os bancos, as laterais, até os corredores. Câmeras de televisão transmitiam ao vivo. Eu entrei acompanhada do meu empresário, Marcelo Vieira, e da minha assessora, Jéssica Ramos. Eles tinham planejado aquela visita há semanas. Viviane, você precisa melhorar sua imagem. A mídia tá pegando pesado com as suas polêmicas. Uma aparição na Basílica, no dia da padroeira, vai mostrar que você também tem fé. Eu ri quando Marcelo disse isso. Fé? Eu não tinha fé em nada além de mim mesma. Sentei num banco próximo ao altar. A missa já havia começado. O padre Fabrício pregava sobre humildade, sobre se colocar diante de Deus como criança, sobre reconhecer que somos pequenos. Olhei ao redor. Pessoas choravam. Outras rezavam de joelhos. Algumas estendiam as mãos para a imagem de Nossa Senhora, como se pudessem tocar nela. Achei aquilo tudo ridículo. Sempre achei. Nasci em Salvador, numa família católica de tradição. Minha mãe, Dalva, era devota fervorosa. Acordava cedo para ir à missa. Rezava o terço todos os dias. Meu pai, Geraldo, tocava violão na celebração de domingo. Cresci ouvindo que Deus era amor, que Maria intercedia por nós, que a fé era o que sustentava a vida. Mas eu nunca conseguia acreditar. Achava tudo muito teatral, muito manipulador, muito conveniente. Aos 18 anos, fugi de casa. Peguei um ônibus para São Paulo com apenas uma mala e R$ 300 no bolso. Queria ser famosa. Queria ser livre. Queria ser eu mesma, sem precisar fingir que acreditava em coisas que não faziam sentido para mim. Comecei cantando em bares. Depois em programas de TV. Aos 23, lancei meu primeiro álbum. Sucesso instantâneo. Aos 28, eu já tinha 3 milhões de seguidores no Instagram. Morava numa cobertura em Moema e gastava mais em uma noite do que minha mãe gastava em um ano. Eu desprezava a religião. Fazia piada de padres, pastores, terreiros. Postava memes ofensivos. Respondia comentários de seguidores religiosos com ironia. Meu lema era: eu sou meu próprio Deus. E muita gente curtia isso. Muita gente me seguia exatamente por eu ser assim. Sem filtro. Sem hipocrisia. Sem medo de falar o que pensava. Naquela manhã, enquanto o padre Fabrício falava sobre humildade, peguei meu celular. Abri o Instagram Stories. Apontei a câmera para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar. Filmei. E disse, rindo, olha só, gente, vocês acreditam mesmo que uma estátua vai fazer milagre? Isso aqui é show, igualzinho os meus. A diferença é que eu pelo menos não minto que sou santa. Postei na hora. Em segundos, milhares de curtidas. Comentários começaram a aparecer. Você é demais, Vivi. Finalmente alguém com coragem de falar a verdade. Lacrou. Sorri. Virei para Marcelo e mostrei o celular. Ele balançou a cabeça, preocupado. Jéssica sussurrou, Viviane, você não devia ter feito isso aqui dentro. Tentei responder. Abri a boca. Mas nada saiu. Nem um som. Nem um sussurro. Tentei de novo. Nada. Senti um aperto na garganta. Levei a mão ao pescoço. Toquei as cordas vocais. Nada doía. Nada incomodava. Mas eu não conseguia emitir nenhum som. Marcelo percebeu. Vivi, você tá bem? Tentei dizer que não. Apenas acenei negativamente com a cabeça. Levantei do banco. Saí correndo da Basílica. Jéssica veio atrás de mim. Viviane, espera. Mas eu não conseguia esperar. Não conseguia falar. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Fomos direto para São Paulo. Marcelo ligou para o melhor otorrinolaringologista que conhecia. Dr. Henrique Tavares. Cheguei no consultório dele 2 horas depois. Ele me examinou. Pediu para eu tentar emitir sons. Nada. Fez uma laringoscopia.
Olhou minhas cordas vocais por dentro. Está tudo normal, Viviane. Não há nada de errado com sua garganta. Como assim nada de errado? Eu não conseguia falar. Dr. Henrique pediu uma ressonância magnética. Fiz no mesmo dia. Resultado: normal. Tomografia: normal. Exames de sangue: normais. Neurologista, psiquiatra, fonoaudiólogo. Todos diziam a mesma coisa: não há nada de errado com você. Mas havia. Eu tinha perdido minha voz. E sem voz, eu não era nada. O vídeo viralizou. 10 milhões de visualizações em 48 horas. A mídia me crucificou. Cantora perde a voz após zombar de Nossa Senhora Aparecida. Viviane Moreira é castigada por blasfêmia. Deus existe e ele responde. Recebi milhares de mensagens. Algumas de apoio. A maioria de ódio. Você mereceu. Deus te puniu. Agora você vai ver quem manda. Tentei gravar um vídeo pedindo desculpas. Mas como? Eu não conseguia falar. Tentei escrever uma nota. Mas parecia falso. Parecia estratégia de marketing. As pessoas não acreditariam. Meus shows foram cancelados. Todos. O empresário da turnê ligou para Marcelo. A gente não pode correr o risco. Sem voz, ela não tem como cantar. Vamos ter que suspender tudo até ela se recuperar. Mas ninguém sabia quando, ou se, eu me recuperaria. Os patrocinadores começaram a se afastar. Marcas que pagavam fortunas para eu divulgar seus produtos cancelaram os contratos. Viviane, a gente precisa preservar nossa imagem. Você entende, né? Entender? Como eu podia entender se eu não conseguia nem responder? Meu namorado, Thiago Cunha, jogador de futebol, terminou comigo por mensagem. Vivi, eu não posso ficar com alguém amaldiçoado. Desculpa, mas eu tenho minha carreira também. Espero que você melhore. Li aquela mensagem 3 vezes. Chorei, mas sem som. Lágrimas silenciosas caindo no celular. Jéssica pediu demissão uma semana depois. Viviane, eu não aguento mais. A pressão tá muito grande. As pessoas me atacam nas redes sociais só porque eu trabalho com você. Eu preciso cuidar de mim. Escrevi num papel, eu entendo. Obrigada por tudo. Ela saiu sem olhar para trás. Marcelo tentou me representar por mais algumas semanas. Mas os convites pararam de chegar. Os contratos foram rescindidos. As portas se fecharam. Numa tarde de novembro, ele veio ao meu apartamento. Sentou na minha frente. Viviane, eu não sei mais o que fazer. Não tem show, não tem patrocínio, não tem nada. E eu tenho outros artistas que precisam de atenção. Eu sinto muito, mas eu não posso mais te representar nessa situação. Escrevi, quanto tempo você acha que isso vai durar? Ele suspirou. Eu não sei, Vivi. Sinceramente, eu não sei. Rodrigo Farias, meu produtor musical, parou de atender minhas ligações. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Fui até o estúdio dele. A secretária disse que ele não estava. Mas eu vi o carro dele na garagem. Em 2 semanas, perdi tudo. A cobertura, hipotecada. Não consegui pagar as prestações. Os carros, vendidos. Precisava de dinheiro para sobreviver. Os amigos, sumiram. As festas que eu frequentava continuaram acontecendo. Mas sem mim. Fiquei sozinha num apartamento alugado de um quarto. Sem voz, sem carreira, sem ninguém. As paredes eram brancas. O silêncio era ensurdecedor. Acordava de manhã e esquecia, por alguns segundos, que não podia falar. Abria a boca para cantar no chuveiro. Nada. Só o som da água caindo. Comecei a ter pesadelos. Vi a imagem de Nossa Senhora Aparecida me olhando. Ela não dizia nada. Apenas olhava. E aquele olhar me perseguia. Acordava suada, com o coração acelerado, tentando gritar. Mas nenhum som saía. Durante 3 meses, vivi em silêncio total. Me comunicava por bilhetes de papel. Bom dia. Quanto custa isso? Obrigada. As pessoas me olhavam com pena. Algumas com curiosidade. Outras com desprezo. É aquela cantora que zombou de Nossa Senhora, né? Bem feito. Parei de sair de casa.
Pedia comida por aplicativo. Deixava um bilhete na porta pedindo para o entregador deixar o pedido ali. Não queria ver ninguém. Não queria ser vista. A solidão começou a pesar. Não era só a falta de voz. Era a falta de tudo. De propósito. De sentido. De vida. Olhava para o espelho e não me reconhecia. Quem era aquela mulher? O que restava dela? Comecei a pensar em morrer. Não de forma abstrata. De forma concreta. Planejada. Pesquisei na internet. Formas indolores de suicídio. Li tudo. Escolhi uma. Comprei o que precisava. Deixei uma carta. Escrevi à mão, já que não podia gravar um áudio. Mãe, me desculpa. Eu não consegui ser o que você queria. Eu não consegui ser o que eu mesma queria. Eu não consigo mais viver assim. Tomei os comprimidos. Muitos comprimidos. Deitei na cama. Fechei os olhos. Esperei. Acordei no hospital. Enfermeiras ao redor. Soro no braço. Luz forte no teto. Uma senhora de uns 60 anos limpava meu rosto com um pano úmido. Você vai ficar bem, filha. Deus não terminou com você ainda. Tentei virar o rosto. Não queria ouvir sobre Deus. Não queria ouvir nada. Ela continuou. Meu nome é Conceição. Eu trabalho aqui há 30 anos. Já vi muita gente desistir. Mas quem desiste nunca descobre o que vem depois. Escrevi num papel, não tem nada depois. Só tem isso aqui. E isso aqui não vale a pena. Dona Conceição leu. Sorriu. Pegou um terço do bolso. Colocou na minha mão. Guarda isso. Quando você estiver pronta, ele vai estar aqui. Joguei o terço no chão. Ela apenas pegou de volta e colocou na mesinha ao lado da cama. Vou deixar aqui mesmo. Fiquei internada por uma semana. Avaliação psiquiátrica. Acompanhamento psicológico. Remédios. Nada mudava o fato de que eu continuava sem voz. E sem motivo para viver. Quando recebi alta, voltei para o apartamento vazio. Sentei no chão da sala. Olhei ao redor. Não havia nada. Nenhum quadro. Nenhuma foto. Nenhuma lembrança. Era como se eu nunca tivesse existido. Peguei o celular. Abri o Instagram. 3 milhões de seguidores haviam se tornado 2,5 milhões. Os comentários continuavam cruéis. Cadê a voz agora, Viviane? Deus te humilhou. Você era tão arrogante, agora olha você. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu merecesse tudo aquilo. Talvez o silêncio fosse minha sentença. A raiva crescia dentro de mim. Não era contra Deus. Ainda não acreditava nele o suficiente para sentir raiva dele. A raiva era contra mim mesma. Contra as escolhas que fiz. Contra a arrogância que me definia. Contra o orgulho que me isolou de todos. Passaram-se os dias. Depois as semanas. O calendário na parede marcava dezembro. Quase 3 meses sem voz. 3 meses sem cantar. 3 meses sem ser quem eu era. Ou quem eu pensava que era. Numa madrugada de janeiro, acordei no escuro. Não tinha sido um pesadelo dessa vez. Apenas o silêncio me acordou. Um silêncio tão profundo que doía. Levantei da cama. Fui até a sala. Sentei no chão frio. Olhei pela janela. A cidade ainda dormia. As luzes dos prédios piscavam ao longe. Vi o terço na mesinha. Aquele que Dona Conceição tinha deixado. Estava ali há semanas. Eu passava por ele todos os dias e fingia que não via. Mas naquela madrugada, peguei. Segurei nas mãos. As contas eram pequenas. Lisas. Frias no começo. Depois foram esquentando com o calor das minhas mãos. Caí de joelhos no chão frio da sala. Não sabia rezar. Nunca tinha rezado de verdade. Minha mãe tentou me ensinar quando eu era criança. Mas eu sempre achei perda de tempo. Agora, ali, sozinha, sem voz, sem nada, eu queria tentar. Mas não sabia como. Fechei os olhos. Apertei o terço contra o peito. E chorei. Chorei por horas. Lágrimas caíam sem parar. O corpo tremia. As mãos suavam. E pela primeira vez na vida, não era raiva. Não era desespero. Era vergonha. Vergonha de tudo que eu tinha sido. De tudo que eu tinha dito. De tudo que eu tinha feito. Pedi perdão. Não com palavras. Não conseguia. Mas com o coração partido.
com a alma despedaçada, com a humilhação de quem finalmente entende que não é Deus, que nunca foi, que nunca seria. Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando abri os olhos, o sol estava nascendo. A claridade entrava pela janela. Senti algo diferente. Não era alívio. Não era paz. Era apenas uma rachadura. Uma rachadura no orgulho. Pequena, mas suficiente para deixar entrar um pouco de luz. O celular tocou. Era minha mãe, Dalva. Não falávamos há 10 anos. Desde que saí de casa. Ela tinha me ligado algumas vezes nos primeiros anos. Eu nunca atendia. Mandava mensagens curtas. Estou bem. Ocupada. Com o tempo, ela parou de ligar. Eu parei de mandar mensagens. Nos tornamos estranhas. Atendi. Não podia falar, mas atendi. Viviane. A voz dela era a mesma. Suave. Cansada. Minha filha, eu vi o vídeo. Eu vi tudo. Eu chorei por você todos os dias. Todos os dias, Viviane. Silêncio do meu lado. Lágrimas caindo de novo. Eu sei que você não pode falar. Mas eu queria que você soubesse que eu nunca parei de rezar por você. Nunca. E eu quero te levar de volta para casa. Escrevi uma mensagem rápida no celular e mostrei para a tela, como se ela pudesse ver. Depois mandei por texto: Mãe, eu não mereço. A resposta veio rápido. Filha, ninguém merece o amor de mãe. A gente apenas recebe. Vem pra casa. 3 dias depois, estava num ônibus com destino a Salvador. A viagem durou 26 horas. Sentei na janela. Olhei a estrada. Pessoas entravam e saíam. Conversavam. Riam. Viviam. Eu apenas observava. Silenciosa. Invisível. Quando cheguei, minha mãe estava no terminal. Ela tinha envelhecido. Cabelos mais brancos. Rugas mais fundas. Mas o sorriso era o mesmo. Abri os braços. Corri para ela. Abracei forte. E chorei de novo. Ela apenas segurou minha cabeça contra o peito dela e sussurrou: Você voltou, minha filha. Você voltou. A casa também tinha envelhecido. Pintura descascada. Móveis velhos. Mas o cheiro era o mesmo. Cheiro de comida caseira. De limpeza. De lar. Meu quarto continuava do mesmo jeito. A cama arrumada. As cortinas limpas. Como se ela soubesse que um dia eu voltaria. Dalva não me fez perguntas. Não me cobrou nada. Apenas colocou comida na mesa e disse: Come, filha. Você tá muito magra. Comi em silêncio. Ela sentou na minha frente. Ficou me olhando. Sorrindo. De vez em quando limpava uma lágrima que teimava em cair. À noite, ela entrou no meu quarto. Trouxe um chá. Sentou na beira da cama. Amanhã eu quero te levar num lugar. Pode ser? Acenei que sim. Ela beijou minha testa. Dorme, minha filha. Deus tá cuidando de você. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Minha mãe já estava pronta. Vestido simples. Cabelo preso. Terço na mão. Vamos, Viviane. Eu quero te levar na Igreja do Bonfim. Você já sentiu que a vida estava te levando para algum lugar, mesmo sem você entender para onde? A Igreja do Senhor do Bonfim fica no alto de uma colina. Dá para ver o mar de lá. Minha mãe me levou de ônibus. Descemos na praça. Subimos a ladeira devagar. Ela segurava minha mão. Como quando eu era criança. A igreja estava cheia. Era uma quinta-feira normal. Mas para quem tem fé, todo dia é dia de agradecer. Entramos. O silêncio ali dentro era diferente. Não era vazio como o silêncio da minha vida. Era cheio. Cheio de paz. Cheio de algo que eu não sabia nomear. Minha mãe me levou até os primeiros bancos. Sentamos. A missa ia começar. O padre entrou. Jovem. Devia ter uns 30 e poucos anos. Sorriso largo. Voz firme. Ele cumprimentou os fiéis. Começou a celebração. Durante a homilia, ele falou sobre misericórdia. Sobre como Deus não desiste de ninguém. Sobre como o amor dele é maior que qualquer erro. Sobre como Maria, mãe de Jesus, intercede por cada filho que se perdeu. Ouvi cada palavra. Pela primeira vez, não julguei. Não ironizei. Apenas ouvi. No momento da bênção final, o padre desceu do altar.
Começou a caminhar entre os bancos. Benzia as pessoas. Colocava a mão na cabeça delas. Rezava baixinho. Quando chegou perto de mim, parou. Olhou nos meus olhos. Você é Viviane Moreira, não é? Meu coração acelerou. Como ele sabia? Acenei que sim. Ele sorriu. Eu vi seu vídeo. Eu rezei por você todos os dias desde então. Nossa Senhora me pediu para orar por você. Engoli seco. Lágrimas começaram a cair. Ele continuou. Posso orar por você agora? Acenei que sim. Ele colocou a mão na minha testa. Fechou os olhos. Começou a rezar em silêncio. Não ouvi as palavras. Mas senti algo. Um calor começou na testa. Desceu pelo corpo. Envolveu o peito. Chegou até a garganta. Parecia que algo estava se soltando. Algo pesado. Algo que me prendia. As lágrimas caíam mais rápido agora. Minha mãe segurava minha mão com força. Outras pessoas ao redor começaram a rezar também. Um murmúrio suave de orações. O padre continuou. Não sei quanto tempo passou. Mas quando ele tirou a mão da minha testa, abriu os olhos e disse: Ela te curou, Viviane. Agora, o que você vai fazer com esse presente? Abri a boca para tentar responder. Para tentar agradecer. E pela primeira vez em 4 meses, um som saiu. Não foi uma palavra. Foi um grito. Um grito de alívio. De libertação. De vida. Minha voz tinha voltado. Caí no chão. Gritei de novo. Chorei. Ri. Gritei mais. Mãe! Mãe, eu consigo falar. Minha mãe caiu de joelhos ao meu lado. Abraçou-me. Chorava também. Graças a Deus, minha filha. Graças a Deus. As pessoas ao redor aplaudiram. Algumas choravam. Outras rezavam. O padre Henrique, descobri depois que era esse o nome dele, apenas sorriu. Estendeu a mão para me ajudar a levantar. Bem-vinda de volta, Viviane. Passei os dias seguintes testando minha voz. Falava o tempo todo. Cantava no chuveiro. Conversava com minha mãe pela manhã, pela tarde, pela noite. Cada palavra era um milagre. Cada som, uma gratidão. Mas havia algo que eu precisava fazer. Algo que doía. Algo necessário. Sentei na sala. Peguei o celular. Abri a câmera. Gravei um vídeo. Sem maquiagem. Sem produção. Sem filtro. Apenas eu, Viviane, sentada numa cadeira simples, na casa da minha mãe. Oi, gente. Eu sou Viviane Moreira. Muitos de vocês me conhecem. Ou conheciam. Eu vim aqui pedir perdão. Perdão de verdade. Não estratégia. Não marketing. Perdão. Respirei fundo. Há 4 meses, eu entrei na Basílica de Aparecida do Norte e zombei de Nossa Senhora. Zombei da fé de milhões de pessoas. Zombei de algo que eu não entendia e que achava que não merecia respeito. E no mesmo instante, perdi minha voz. Pausei. Limpei uma lágrima. Passei 4 meses em silêncio. Perdi tudo. Carreira, amigos, dinheiro, dignidade. Tentei morrer 2 vezes. Porque eu achei que sem voz, eu não era nada. Mas a verdade é que eu não era nada muito antes disso. Eu era arrogante, intolerante, orgulhosa. Eu me achava melhor que todo mundo. E Deus me humilhou. Ele me mostrou quem eu realmente era. Pequena, fraca, perdida. Respirei de novo. Minha voz voltou. Não por mérito meu. Voltou porque Nossa Senhora teve misericórdia de mim. Porque minha mãe nunca parou de rezar. Porque um padre jovem chamado Henrique orou por mim. E agora eu sei o que fazer com esse presente. Olhei direto para a câmera. Eu vou usar minha voz para pedir perdão. Para agradecer. Para honrar a fé que eu desrespeitei. Não espero que todos me perdoem. Eu entendo se você não conseguir. Mas eu precisava dizer isso. De coração. Com humildade. Com verdade. Encerrei o vídeo. Postei. Desliguei o celular. Não queria ver os comentários. Não queria saber a repercussão. Apenas queria ter feito o que era certo. O vídeo viralizou. 20 milhões de visualizações em 3 dias. Mas dessa vez era diferente. Os comentários eram diferentes. Claro que havia ódio. Sempre há. Não acredito nela. Isso é tudo mentira.
Ela só quer voltar a ser famosa. Eu entendia. Eu mesma não acreditaria se estivesse do outro lado. Mas havia outros comentários. Muitos outros. Eu chorei vendo isso. Deus é misericordioso mesmo. Que ela encontre paz de verdade. Eu também já zombei da fé e me arrependo. Eram esses comentários que me faziam chorar, porque mostravam que eu não estava sozinha, que outras pessoas também tinham errado, também tinham se perdido, também tinham encontrado o caminho de volta. O padre Henrique me ligou. Viviane, você foi corajosa. Pedir perdão publicamente não é fácil. Requer humildade verdadeira. Agradeci. Ele continuou. Eu gostaria de te oferecer algo. Se você quiser, pode cantar na missa de domingo. Não precisa ser nada grande. Apenas uma música. Como gratidão. Meu coração apertou. Cantar numa missa. Eu, que tinha passado 10 anos cantando sobre festas, bebidas, liberdade sem limites. Agora cantar para Deus. Padre, eu não sei se consigo. Eu não sei músicas religiosas. Eu não sei se sou digna. Ele riu suavemente. Ninguém é digno, Viviane. Mas todos somos convidados. Pensa com carinho. Se decidir que sim, me avisa. Passei os dias seguintes pensando. Pesquisei músicas católicas. Ouvi dezenas. Algumas eram bonitas. Outras me tocavam fundo. Escolhi uma. Ave Maria de Schubert. Simples. Pura. Reverente. No domingo, acordei cedo. Minha mãe já estava pronta. Vestido azul claro. Terço na bolsa. Sorriso no rosto. Hoje é um dia especial, minha filha. Era. Muito especial. Chegamos à igreja 1 hora antes. O padre Henrique me esperava. Ensaiamos. Minha voz saía trêmula no começo. Não era técnica. Era emoção. Depois de alguns minutos, melhorou. Ficou firme. Clara. Mas diferente. Não era a voz da Viviane cantora de axé. Era a voz da Viviane que tinha sido quebrada e reconstruída. A missa começou. A igreja estava lotada. Mais lotada que o normal. Depois soube que muitas pessoas tinham vindo por causa de mim. Queriam ver se era verdade. Se eu estava mesmo ali. Se tinha mudado mesmo. Quando chegou o momento da comunhão, o padre Henrique me chamou. Fui até o microfone. O silêncio era total. Centenas de olhos em mim. Fechei os olhos. Respirei fundo. E comecei a cantar. Ave Maria, gratia plena. Cada nota era uma oração. Cada palavra, um pedido de perdão. Cada pausa, uma gratidão. Lágrimas caíam enquanto eu cantava. Não tentei segurá-las. Deixei que caíssem. Porque elas faziam parte da música. Faziam parte de mim agora. Quando terminei, o silêncio continuou por alguns segundos. Depois, aplausos. Não eram aplausos de fãs. Eram aplausos de irmãos. De pessoas que entendiam o que significava cair e levantar. Que entendiam misericórdia. Voltei para o banco ao lado da minha mãe. Ela segurou minha mão. Apertou forte. Não disse nada. Não precisava. Nos dias seguintes, comecei a receber convites. Não para shows em estádios. Para cantar em missas, em eventos católicos, em encontros de jovens, em retiros espirituais. No começo, hesitei. Padre Henrique, eu não sou catequista. Não sou teóloga. Sou apenas alguém que errou muito e está tentando acertar agora. Ele sorriu. É exatamente por isso que seu testemunho é valioso. Porque é real. Porque mostra que Deus alcança qualquer um. Não importa quão longe esteja. Aceitei alguns convites. Viajei para Recife. Cantei numa missa para 3.000 jovens. Depois fui para Belo Horizonte. Evento de casais. Depois Brasília. Encontro de famílias. Em cada lugar, contava minha história. Não escondia nada. Não maquiava os erros. Falava da arrogância, do desprezo, da queda, do silêncio, do perdão. E em cada lugar, pessoas vinham até mim depois. Chorando. Agradecendo. Você me deu esperança. Eu também estava longe de Deus e seu testemunho me tocou. Obrigado por ser sincera. Tentei encontrar algumas pessoas do meu passado. Marcelo, meu ex-empresário, aceitou me encontrar.
Fomos tomar café numa padaria em São Paulo. Ele estava diferente. Mais magro. Mais cansado. Viviane, eu sinto muito por ter te abandonado naquele momento. Eu deveria ter ficado. Balancei a cabeça. Marcelo, você fez o que achou melhor. Eu não guardo mágoa. De verdade. Ele pareceu aliviado. Conversamos por 1 hora. Nos despedimos com um abraço. Não voltamos a trabalhar juntos. Mas a paz foi feita. Jéssica não quis me ver. Mandei mensagem. Ela respondeu: Viviane, eu não estou pronta ainda. Talvez um dia. Mas não agora. Respeitei. Cada um tem seu tempo. Cada ferida cicatriza no próprio ritmo. Tiago bloqueou meu número. Não insisti. Algumas pontes não são para ser reconstruídas. Apenas atravessadas uma vez. Rodrigo Farias me encontrou por acaso numa lanchonete no Rio. Ele estava com a família. Olhou para mim. Desviou o olhar. Depois voltou. Veio até a minha mesa. Oi, Vivi. Oi, Rodrigo. Silêncio. Ele respirou fundo. Eu vi seu vídeo. Eu chorei. E eu peço desculpas por ter sumido. Sorri. Tá tudo bem. Eu entendo. Não voltamos a ser amigos. Mas a mágoa foi embora. E isso já era suficiente. Meses passaram. Minha vida ganhou uma nova rotina. Acordava cedo. Rezava com minha mãe. Tomávamos café juntas. Depois eu estudava. Catecismo. Bíblia. Vida dos santos. Queria entender a fé que eu tinha desprezado. Queria conhecer a história que eu tinha zombado. O padre Henrique se tornou meu diretor espiritual. Nos encontrávamos uma vez por semana. Conversávamos sobre tudo. Sobre dúvidas, medos, tentações. Sobre como viver uma fé verdadeira no mundo que nem sempre entende. Viviane, você vai encontrar resistência. Pessoas vão questionar sua conversão. Vão dizer que é golpe. Que é estratégia. Você precisa estar preparada. Ele estava certo. As críticas não pararam. Ela só quer dinheiro. Agora virou santa. Daqui a pouco volta pro mundão. Aprendi a não responder. Aprendi que minha vida tinha que ser a resposta. Não minhas palavras. Porque palavras eu tinha usado demais no passado. Agora era hora de viver o que eu falava. Comecei a visitar asilos. Levava minha voz. Cantava para os idosos. Ave Maria, Canto de Maria, Salve Rainha. Eles choravam. Seguravam minhas mãos. Contavam suas histórias de fé. Histórias de perdas, dores, mas também de esperança. Aprendi mais com eles do que com qualquer livro. Fui também em comunidades carentes. Favelas. Periferias. Lugares onde eu nunca tinha ido quando era famosa. Cantava em capelas pequenas. Às vezes nem tinha microfone. Só minha voz e a vontade de servir. Crianças corriam ao meu redor. Pediam autógrafo. Não por eu ser famosa, mas porque eu tinha levado algo bonito para a vida delas. Numa dessas visitas, conheci Dona Rita, 82 anos. Morando sozinha num barraco de madeira. Acamada. Sem família por perto. Perguntei se podia cantar para ela. Ela sorriu com os poucos dentes que tinha. Canta, minha filha. Faz tempo que ninguém canta para mim. Cantei Ave Maria. Quando terminei, ela estava chorando. Obrigada, filha. Nossa Senhora te abençoe. Segurei a mão dela. Fiquei ali por 1 hora. Apenas conversando, ouvindo, aprendendo. Voltei na semana seguinte. E na outra. Levava comida, remédios. Conversava. Cantava. Dona Rita dizia: você é um anjo, Viviane. Eu balançava a cabeça. Não, Dona Rita. Eu sou apenas alguém que está aprendendo a amar de verdade. Meu canal no Instagram mudou completamente. Antes era festas, viagens, luxo. Agora era fé, testemunhos, orações. Perdi muitos seguidores. Mas ganhei outros. Pessoas que queriam algo real. Algo que preenchesse o vazio. Algo que eu mesma tinha procurado por tanto tempo. Postava vídeos simples. Eu rezando o terço. Eu cantando uma música religiosa. Eu visitando comunidades. Eu conversando com minha mãe. Nada produzido. Nada editado demais. Apenas real.
Os comentários eram mistos. Você me inspira. Obrigada por compartilhar sua fé. Você mudou minha vida. Mas também, isso é fake. Quero ver quanto tempo dura. Hipócrita. Aprendi a não me abalar. Aprendi que fé não é ausência de crítica. É presença de convicção. E minha convicção crescia a cada dia. Não porque tudo estava perfeito, mas porque eu finalmente tinha encontrado um propósito que ia além de mim mesma. Num domingo de agosto, estava cantando numa missa em Fortaleza. Evento grande. 5.000 pessoas. No meio da música, vi um rosto conhecido na multidão. Tiago. Meu ex-namorado. Aquele que tinha me abandonado por mensagem. Meu coração acelerou. Mas continuei cantando. Terminei a música. Desci do palco. Ele veio até mim. Oi, Vivi. Oi, Tiago. Silêncio. Ele parecia nervoso. Eu vim porque precisava te ver. Precisava te pedir desculpas. Eu fui covarde. Quando você mais precisou, eu fugi. Respirei fundo. Tiago, eu já te perdoei. Faz tempo. Ele pareceu surpreso. Sério? Sério. Guardar mágoa só machuca quem guarda. Eu aprendi isso. Conversamos por alguns minutos. Ele contou que a vida dele também não tinha sido fácil. Lesões no futebol. Perda de contrato. Depressão. Quando eu vi seu vídeo pedindo perdão, eu entendi que eu também precisava pedir. Para você. E para Deus. Sorri. Nunca é tarde, Tiago. Nunca. Nos despedimos com um abraço. Ele seguiu o caminho dele. Eu, o meu. Mas a paz ficou. Voltei para Salvador no dia seguinte. Minha mãe me esperava no aeroporto. Abraçou-me forte. Como foi, minha filha? Foi bom, mãe. Foi muito bom. No caminho para casa, ela disse algo que me marcou. Viviane, você sabe que eu sempre te amei, né? Mesmo quando você estava longe. Mesmo quando você negava a Deus. Eu sempre te amei. Segurei a mão dela. Eu sei, mãe. E foi esse amor que me salvou. Naquela noite, sentei na varanda. Olhei o céu estrelado. Pensei em tudo que tinha acontecido. A queda. O silêncio. O milagre. A reconstrução. E senti gratidão. Não por tudo ter dado certo, mas por ter sido quebrada. Porque foi na quebra que eu encontrei a verdade. Foi no silêncio que aprendi a ouvir. Foi na humilhação que descobri a humildade. Um ano depois daquele dia na Basílica de Aparecida, recebi um convite inesperado. O Santuário Nacional queria que eu voltasse. Não para provocar. Não para me exibir. Mas para cantar numa missa especial. Uma missa de ação de graças. Celebrando milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Quando li o e-mail, tremi. Voltar para lá. Para o lugar onde tudo começou. Para o lugar onde perdi minha voz. Onde perdi tudo. Não sabia se conseguiria. Liguei para o Padre Henrique. Padre, eu recebi um convite. Mas estou com medo. Ele ouviu tudo. Depois disse, Viviane, o medo é natural. Mas às vezes Deus nos chama exatamente para os lugares onde caímos. Para mostrar que Ele nos levantou. Para fechar ciclos. Para transformar dor em gratidão. Respirei fundo. Você acha que eu devo aceitar? Eu acho que você já sabe a resposta. Aceitei o convite. Marcaram a missa para o dia 12 de outubro. Exatamente um ano depois. Coincidência? Não acredito mais em coincidências. Acredito em providência. Nas semanas que antecederam a viagem, a ansiedade cresceu. Sonhava com aquele dia. Com o vídeo. Com o silêncio. Acordava suada. Minha mãe percebia. Filha, você não precisa ir se não quiser. Ninguém vai te julgar. Mãe, eu preciso ir. Não por obrigação, mas por gratidão. Viajamos juntas. Eu, minha mãe e o Padre Henrique. De ônibus. 15 horas de estrada. Chegamos na véspera. Hospedamos numa pousada simples perto do santuário. À noite, não consegui dormir. Fiquei olhando o teto. Rezando. Pedindo força. Na manhã do dia 12, acordei cedo. Tomei banho. Me vesti com um vestido branco simples. Sem maquiagem pesada. Sem salto alto.
sem nada que me fizesse parecer a Viviane de antes. Porque eu não era mais ela. Era outra pessoa. Reconstruída. Transformada. Chegamos à Basílica 2 horas antes da missa. O lugar estava lotado. Milhares de pessoas. Câmeras de TV. Tudo igual àquele dia. Mas eu era diferente. Entramos pela lateral. Um padre nos recebeu. Seja bem-vinda, Viviane. Estamos felizes por você estar aqui. Ensaiamos. A música escolhida era Canto de Maria. Letra simples. Melodia suave. Cantei uma vez. A voz saiu firme. Mas as mãos tremiam. O padre Henrique colocou a mão no meu ombro. Você vai conseguir. Nossa Senhora está com você. A missa começou. Sentei num banco lateral, de onde eu podia ver tudo. O altar. A imagem de Nossa Senhora. As pessoas. Fechei os olhos. Pedi perdão de novo, mesmo já tendo pedido tantas vezes. Porque algumas dores precisam ser revisitadas para serem curadas de verdade. Quando chegou o momento da música, o padre celebrante me apresentou. Hoje temos conosco Viviane Moreira. Muitos de vocês conhecem sua história. Uma história de queda e redenção. De orgulho e humildade. De silêncio e voz. Ela vai cantar para nós como um gesto de gratidão. Levantei. Subi os degraus até o altar. O mesmo altar que eu tinha filmado 1 ano atrás. Fiquei de frente para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Olhei para ela. E dessa vez, não senti raiva. Não senti desprezo. Senti amor. Um amor que eu não sabia que era capaz de sentir. Peguei o microfone. Olhei para a multidão. Milhares de rostos. Alguns me reconheceram. Vi expressões variadas. Curiosidade. Desconfiança. Esperança. Respirei fundo. E comecei a cantar. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A voz saiu clara. Firme. Mas cheia de emoção. Cada palavra era uma oração. Cada nota, uma lágrima contida. Cantei olhando para a imagem. Como se fosse só eu e ela. Como se ninguém mais estivesse ali. Quando cheguei no refrão, minha voz falhou por 1 segundo. Não por medo, mas por gratidão. Gratidão por estar ali. Por ter sobrevivido. Por ter sido perdoada. Continuei. Até o fim. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos. Depois, aplausos. Mas não eram aplausos para mim. Eram aplausos para o milagre. Para a misericórdia. Para o Deus que não desiste de ninguém. Desci do altar. Voltei para o banco. Minha mãe me abraçou. Chorávamos juntas. O padre Henrique sorria. Você fechou o ciclo, Viviane. Agora é seguir em frente. Depois da missa, dezenas de pessoas vieram falar comigo. Algumas para agradecer. Seu testemunho me deu esperança. Outras para pedir oração. Reza por mim, Viviane. Eu também estou longe de Deus. Rezei com cada uma. Abracei. Ouvi. Porque era isso que eu podia fazer agora. Acolher. Como tinha sido acolhida. Uma senhora idosa, de uns 70 anos, segurou minhas mãos. Filha, eu estava aqui naquele dia. Eu vi quando você fez aquele vídeo. Eu fiquei com raiva de você. Rezei para que Deus te punisse. Mas hoje, vendo você aqui, eu entendi. Deus não pune. Ele ensina. E você aprendeu. E eu também aprendi, vendo você. Abracei aquela senhora. E pedi perdão a ela também. Desculpa pela dor que causei. De verdade. Ela balançou a cabeça. Não precisa mais pedir desculpas, filha. Você já foi perdoada. Por Deus. E por nós. Saímos da basílica ao entardecer. O céu estava alaranjado. Lindo. Olhei para trás uma última vez. Aquele lugar tinha sido cenário da minha queda. Mas também da minha cura. E agora, da minha reconciliação. Os meses seguintes foram de construção. Não da carreira que eu tinha antes. Mas de uma vida que fazia sentido. Continuei cantando. Mas não em estádios. Em igrejas, comunidades, eventos de fé. Cada apresentação era um testemunho. Cada música, uma oração. Lancei um álbum. Apenas músicas religiosas. Ave Maria, Salve Rainha, Canto de Maria, Deus proverá. Gravei tudo de forma simples.
Sem produção hollywoodiana. Sem autotune. Apenas minha voz. A voz que tinha sido devolvida a mim. As vendas não foram como antes. Não tive disco de platina. Mas tive algo melhor. Tive paz. Minha mãe se tornou minha melhor amiga. Conversávamos todos os dias. Sobre tudo. Sobre o passado que ainda doía às vezes. Sobre o presente que era grato. Sobre o futuro que estava nas mãos de Deus. Ela dizia: Viviane, eu sabia que um dia você voltaria. Mães sempre sabem. Meu pai, Geraldo, que tinha ficado distante todos esses anos, também se reaproximou. Num domingo, ele foi à missa onde eu estava cantando. Depois, veio até mim. Olhos marejados. Filha, eu sempre tive orgulho de você, mas nunca senti tanto quanto hoje. Abracei-o. E senti que mais uma ferida estava sendo curada. Comecei a dar palestras. Não sobre música. Sobre fé. Sobre recomeço. Sobre como é possível se levantar depois de cair. Falava em escolas, universidades, grupos de jovens. Sempre terminava com a mesma mensagem: se Deus me alcançou, Ele alcança qualquer um. Não importa o quão longe você esteja. Não importa o que você fez. A misericórdia dele é maior. Numa dessas palestras, em Curitiba, uma jovem de uns 20 anos veio até mim, chorando. Viviane, eu sou como você era. Eu zombo de religião. Eu acho tudo isso bobagem. Mas vendo você, eu sinto que tem algo mais. Algo que eu não consigo explicar. Segurei as mãos dela. Tem sim. E quando você estiver pronta, você vai descobrir. Não tenha pressa. Deus tem o tempo dele. Encontrei Marcelo novamente, meses depois daquela conversa na padaria. Ele estava produzindo um evento católico em São Paulo. Me convidou para cantar. Viviane, eu sei que a gente não trabalha mais junto. Mas eu gostaria que você participasse. Não como negócio, como missão. Aceitei. E foi lindo. Cantei para 3.000 pessoas. No final, Marcelo veio até mim. Você sabe que eu nunca vi você tão feliz quanto agora, né? Sorri. É porque eu finalmente encontrei o que eu estava procurando. Jéssica me mandou uma mensagem no Natal. Oi, Vivi. Eu vi seus vídeos. Eu acompanho de longe. E eu quero te pedir desculpas por não ter ficado. Você está incrível. De verdade. Respondi: obrigada, Jé. Não tenho que perdoar. Você também estava assustada. Eu entendo. Se um dia quiser conversar, eu estou aqui. Ela não respondeu. Mas tudo bem. A porta estava aberta. Voltei a visitar Dona Rita, aquela senhora de 82 anos que morava sozinha. Mas numa dessas visitas, encontrei o barraco vazio. Uma vizinha me contou. Ela faleceu, moça. Dormindo. Tranquila. Disse que estava pronta para encontrar Nossa Senhora. Chorei muito naquele dia. Mas era um choro de gratidão. Por ter conhecido aquela mulher. Por ter aprendido com ela o que é fé verdadeira. 2 anos depois daquele dia na Basílica, recebi outro convite. Dessa vez, do Vaticano. Queriam que eu participasse de um encontro mundial de jovens. Cantando e dando meu testemunho. Quando li o e-mail, não acreditei. Mãe, o Vaticano me chamou. Ela riu. Claro que chamou, filha. Deus está te usando. Fui para Roma. Primeira vez na Europa. Vi o Papa de longe. Cantei para 50.000 jovens de todo o mundo. Contei minha história em inglês, com a ajuda de tradutores. E no final, vi jovens de diferentes países chorando. Entendi que dor e redenção são linguagens universais. Não precisam de tradução. Voltei para o Brasil diferente. Mais confiante. Não em mim, mas em Deus. Sabia que minha história não era sobre mim. Era sobre Ele. Sobre como Ele transforma. Sobre como Ele usa até nossos erros para o bem. Hoje, não me chamo mais de estrela. Não me chamo de cantora famosa. Sou apenas Viviane. Uma mulher que perdeu a voz para aprender a ouvir. Que perdeu tudo para ganhar o que realmente importa. Que foi quebrada para ser reconstruída da forma certa. Canto quase todos os dias. Mas não para aplausos. Canto para agradecer. Para louvar. Para servir. Visito comunidades. Oro com quem precisa. Abraço quem está sozinho. Porque foi assim que fui tratada quando estava no fundo do poço.
Quando olho para trás, vejo tudo que perdi. A fama, o dinheiro, os holofotes. Mas também vejo tudo que ganhei. Paz, propósito, fé, família. E sei que valeu a pena. Cada lágrima. Cada dia de silêncio. Cada momento de desespero. Porque foi através deles que encontrei o que eu realmente precisava. Quando olho para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não sinto mais raiva ou desprezo. Sinto gratidão. Porque foi através do silêncio que Deus me ensinou a falar de verdade. Foi através da queda que aprendi a me levantar. Foi através da humilhação que descobri a humildade. Há poucos meses, numa tarde quente de março, estava sentada na varanda da casa da minha mãe, tomando suco de maracujá, olhando as crianças brincarem na rua. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Viviane? Aqui é a Bárbara. Eu estudei com você no colégio, lembra? Lembrava. Bárbara tinha sido minha melhor amiga na adolescência. Perdemos contato quando me mudei para São Paulo. Claro que lembro. Bah, como você está? Ela hesitou. Olha, eu te liguei porque preciso de ajuda. Minha filha, Sofia, tem 15 anos. E ela está exatamente como você era. Ateia. Agressiva com religião. Não respeita nada. E eu não sei mais o que fazer. Meu coração apertou. Você quer que eu converse com ela? Você faria isso? Claro, bah. Manda o endereço. 2 dias depois, estava na casa dela. Bárbara me recebeu com lágrimas nos olhos. Obrigada por vir, Vivi. A Sofia está no quarto. Eu avisei que você vinha. Ela disse que não quer conversar, mas eu pedi para ela pelo menos te ouvir. Subi as escadas. Bati na porta. Sofia? Sou a Viviane. Posso entrar? Silêncio. Bati de novo. Eu não vou te forçar a nada. Só quero conversar. A porta abriu. Uma adolescente de cabelos pretos, olhar desafiador, piercing no nariz. E aí? Entrei. Sentei na cama. Oi, Sofia. Sua mãe me contou que você não gosta muito de religião. Ela cruzou os braços. Não gosto. Acho tudo mentira. Manipulação. Igual você achava antes de virar santa, né? Sorri. Eu não sou santa, Sofia. Longe disso. Mas eu entendo você. Porque eu fui exatamente como você. Contei minha história. Sem filtro. Falei da arrogância, do desprezo, do vídeo, da perda da voz, do desespero, da tentativa de suicídio, do milagre. Ela ouviu em silêncio. No final, seus olhos estavam úmidos. E você acredita mesmo nisso tudo? Você acha que foi Deus que te curou? Eu sei que foi, Sofia. Mas não espero que você acredite só porque eu contei. Fé não é algo que a gente impõe. É algo que a gente descobre. No tempo certo. Da forma certa. Ela olhou para o chão. Eu tenho raiva de Deus. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Câncer. Minha mãe rezava todo dia. Pedia um milagre. E ele morreu mesmo assim. Onde estava Deus ali? Segurei a mão dela. Eu não sei, Sofia. Não tenho resposta para isso. Não sei porque algumas orações parecem não ser atendidas. Não sei porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas eu sei que Deus não abandonou você. E não abandonou sua mãe. Ele está aqui. Mesmo quando não entendemos. Sofia chorou. Pela primeira vez, deixou cair a máscara de dureza. Eu sinto falta dele, Viviane. Eu sinto muita falta. Abracei-a, eu sei, meu amor. Eu sei. Ficamos ali, abraçadas, por vários minutos. Antes de sair, Sofia me perguntou: você acha que meu pai está bem? Tipo, no céu. Sorri. Eu acredito que sim. E acredito que ele está cuidando de você de lá. Ela deu um meio sorriso. Obrigada por vir. Desci as escadas. Bárbara me esperava ansiosa. E então? Vai levar tempo, bah. Mas ela tem um coração bom. Só está machucado. Cuida dela com paciência. E continua rezando. Deus escuta. Saí daquela casa pensando em quantas Sofias existem por aí. Quantas pessoas machucadas, revoltadas, perdidas. E entendi que era para isso que Deus tinha me reconstruído.
não para brilhar em palcos, mas para alcançar corações partidos. Nas últimas semanas, tenho recebido mensagens todos os dias, de pessoas de todo o Brasil, algumas contando suas histórias de conversão, outras pedindo oração, outras apenas agradecendo. Leio todas. Respondo quando posso. Rezo por todas. Minha vida hoje é simples. Acordo cedo. Rezo. Tomo café com minha mãe. Estudo. Visito comunidades. Canto quando me chamam. Durmo cedo. Não tenho mais cobertura. Não tenho mais carro importado. Não tenho mais milhões de seguidores. Mas tenho paz. E isso não tem preço. Há dias difíceis. Dias em que a saudade da fama bate. Dias em que o orgulho tenta voltar. Dias em que me questiono se fiz a escolha certa. Mas aí eu olho para a imagem de Nossa Senhora na minha mesa de cabeceira. Lembro do silêncio. Lembro da dor. E agradeço. Por ter sido quebrada. Por ter sido humilhada. Por ter sido curada. Às vezes me perguntam: Viviane, você se arrepende de tudo que aconteceu? E eu respondo: eu me arrependo dos meus erros. Mas não me arrependo do que eles me ensinaram. Porque foi através deles que encontrei Deus. E me encontrei também. Ontem, estava cantando numa pequena capela no interior da Bahia. Umas 50 pessoas apenas. No meio da música, vi uma moça chorando. Ela devia ter uns 25 anos. Depois da missa, ela veio até mim. Viviane, eu perdi meu emprego. Meu namorado terminou comigo. Eu estava pensando em desistir. Mas ouvindo você, eu senti que não estou sozinha. Que tem esperança. Abracei-a. Tem esperança sim. Sempre tem. Mesmo quando parece que não. Ela sorriu por entre as lágrimas. Obrigada. E foi embora. Não sei o nome dela. Não sei a história completa. Mas sei que aquele encontro não foi por acaso. Será que Deus também já falou com você no silêncio? Será que foi numa dor, numa perda, num momento de solidão? Às vezes, Ele fala mais alto quando estamos quietos. Tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos. A gente não escolhe quando Deus vai falar. A gente não escolhe como. A gente só escolhe se vai ouvir ou não. Eu passei 10 anos me recusando a ouvir, achando que eu era forte demais, independente demais, importante demais, até que Ele me tirou a voz. E no silêncio, eu finalmente ouvi. Hoje, quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é agradecer. Não por acordar numa mansão. Não por ter milhões no banco. Mas por acordar com paz. Por abrir os olhos e saber que minha vida tem propósito. Que eu não estou mais vagando. Que eu finalmente sei para onde estou indo. Minha mãe sempre diz: filha, Deus escreveu direito por linhas tortas na sua vida. E ela tem razão. Se eu não tivesse caído, nunca teria aprendido a me levantar. Se não tivesse perdido tudo, nunca teria descoberto o que realmente importa. Se não tivesse ficado em silêncio, nunca teria aprendido a falar com o coração. Semana passada, estava dando uma palestra numa escola particular em São Paulo. Adolescentes inquietos. Celulares na mão. Desinteressados. Comecei a contar minha história. No início, alguns riam. Outros conversavam. Mas aos poucos, o silêncio foi tomando conta. Quando terminei, uma menina levantou a mão. Viviane, você acha que Deus castiga as pessoas? Respirei fundo. Não, meu amor. Eu não acho que Deus me castigou. Eu acho que Ele me corrigiu. Como um pai corrige um filho. Não com raiva, mas com amor. Porque Ele sabia que eu estava me destruindo. E Ele me amou o suficiente para me parar. A menina pensou. Depois disse: obrigada. Eu precisava ouvir isso. Outro menino levantou a mão. Mas e se a gente não acredita em Deus? A gente tá perdido. Sorri. Você não tá perdido. Você tá buscando. E buscar é o primeiro passo. Deus respeita o tempo de cada um. Ele esperou 10 anos por mim. Ele vai esperar o tempo que você precisar. Depois da palestra, vários adolescentes vieram falar comigo. Contar suas dúvidas. Seus medos. Suas revoltas. E eu ouvi cada um. Porque alguém precisava ouvir a mim quando eu estava perdida. E não teve ninguém. Agora eu quero ser esse alguém para eles. Tem dias que eu visito hospitais. Canto para pacientes. Alguns em estágio terminal. Outros se recuperando.
outros esperando cirurgia. Entro nos quartos. Pergunto se podem cantar. Quase sempre dizem que sim. Canto baixinho. Ave Maria. Deus proverá, eu navegarei. E vejo lágrimas nos olhos. Vejo esperança voltando. Vejo que a música ainda tem poder. Mas não o poder de me fazer famosa. O poder de trazer conforto. Num desses dias, conheci o Sr. Joaquim. 68 anos. Câncer em estado avançado. Estava sozinho no quarto. Sem visitas. Perguntei se podia cantar para ele. Ele acenou que sim, mas parecia cansado. Cantei Ave Maria. Quando terminei, ele disse com voz fraca: "Obrigado, moça. Faz tempo que ninguém canta para mim. Nem minha família vem mais." Sentei ao lado da cama. Segurei a mão dele. O Senhor não tá sozinho. Deus está aqui. E eu também. Ele chorou. Fiquei ali por 1 hora, conversando, ouvindo, rezando. Quando saí, ele dormia tranquilo. 2 semanas depois, recebi a notícia que ele tinha falecido. Mas a enfermeira me disse: "Ele falou de você até o último dia. Disse que você foi um anjo." Não sou anjo. Sou apenas alguém que entende o que é estar sozinho. O que é sentir que ninguém se importa. E que não quer que ninguém mais sinta isso. Meu relacionamento com minha mãe hoje é o que eu sempre sonhei. Conversamos sobre tudo. Ela me conta histórias da infância dela, do casamento com meu pai, das dificuldades que enfrentaram. E eu conto sobre meus medos, minhas dúvidas, meus sonhos. Não escondo mais nada dela, porque aprendi que esconder não protege, apenas afasta. Às vezes ela diz: "Viviane, você era tão teimosa. Eu sofri tanto pensando que te tinha perdido para sempre." E eu respondo: "Mãe, você nunca me perdeu. Eu é que estava perdida. Mas suas orações me guiaram de volta." Tem dias que eu volto à Basílica de Aparecida. Não para cantar. Apenas para estar lá. Para olhar a imagem de Nossa Senhora. Para agradecer. Sento num banco no fundo. Observo as pessoas rezando. Vejo suas faces cansadas. Suas esperanças. Suas dores. E rezo por elas também. Numa dessas visitas, uma senhora veio falar comigo. "Você é a Viviane, né? Aquela que perdeu a voz." Acenei que sim. Eu só queria dizer que seu testemunho salvou meu filho. Ele era usuário de drogas. Viu seu vídeo. Chorou. E decidiu se tratar. Hoje ele tá limpo há 1 ano. E ele sempre fala de você. Abracei aquela senhora. E chorei. Porque nunca imaginei que minha história pudesse alcançar tanta gente. Que minha dor pudesse se transformar em esperança para outros. Hoje, olhando para trás, vejo que nada foi em vão. Cada lágrima, cada dia de silêncio, cada momento de solidão, tudo teve propósito. Não enxerguei na hora, mas enxergo agora. E sou grata por ter sido quebrada, porque foi na quebra que a luz entrou. Foi no silêncio que aprendi a ouvir Deus. Foi na solidão que descobri que nunca estive sozinha. Ele sempre esteve ali, esperando que eu parasse de gritar para finalmente ouvi-lo. Sabe o que ninguém me contou sobre recomeçar? Que é difícil. Muito difícil. Que tem dias em que você acorda e pensa: será que isso vale mesmo a pena? Que tem momentos em que a saudade da vida antiga bate forte. Que nem sempre a fé é uma certeza inabalável. Às vezes, ela é só uma escolha diária de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece incerto. Teve uma manhã, uns 6 meses atrás, que acordei sem vontade de sair da cama. Olhei pro teto. Pensei em tudo que eu tinha antes. Os shows lotados. O dinheiro fácil. A atenção constante. E por um segundo, senti falta. Não da pessoa que eu era, mas da facilidade. Da fama. Do ego inflado. Levantei. Fui até a sala. Sentei no sofá. Minha mãe percebeu. Sentou ao meu lado. "O que foi, filha?" "Nada, mãe. Só cansaço." Ela me olhou daquele jeito que mãe olha, que vê além das palavras. "Você tá sentindo falta, né?" Balancei a cabeça. "Um pouco." Ela segurou minha mão. "É normal, Viviane. Você não é de ferro. Você é humana. E humanos sentem saudade até das coisas que os machucaram. Mas você sabe qual é a diferença entre você hoje e você antes?" Olhei para ela. "Qual?"
Hoje você sabe o preço. Antes, você achava que não tinha preço, que podia fazer tudo sem consequência. Agora você sabe que tudo tem peso, e você escolhe carregar o peso que vale a pena. Aquelas palavras me marcaram, porque era verdade. Hoje eu sei o preço de cada escolha, e escolho a paz, mesmo quando a paz é menos glamourosa que o caos. Recentemente, encontrei Rodrigo Farias de novo, meu antigo produtor musical. Ele me ligou. Vivi, a gente pode se encontrar? Eu tenho uma proposta. Aceitei. Marcamos num café no centro de São Paulo. Ele chegou animado. Trouxe uma pasta cheia de papéis. Viviane, eu tô montando uma turnê gospel. Grandes arenas. Patrocínio forte. E eu quero você como headliner. A gente pode faturar muito. Seu testemunho tá bombando. É a hora de capitalizar isso. Ouvi tudo. Depois respirei fundo. Rodrigo, eu agradeço. De verdade. Mas não é isso que eu quero. Ele pareceu confuso. Como assim? É uma oportunidade gigante. Você vai estar de volta aos holofotes. Exatamente por isso. Eu não quero voltar aos holofotes. Eu não tô fazendo isso para ser famosa de novo. Eu tô fazendo porque é o que Deus tá me pedindo. E Ele não tá me pedindo arenas lotadas. Tá me pedindo capelas pequenas, asilos, comunidades, lugares onde as pessoas precisam de esperança, não de espetáculo. Rodrigo ficou em silêncio. Depois disse: você mudou mesmo, né? Sorri. Mudei. E graças a Deus. Ele guardou os papéis. Eu respeito, Vivi. Boa sorte. Nos despedimos. Ele seguiu o caminho dele. Eu, o meu. Saí daquele café em paz. Porque percebi que não tenho mais medo de dizer não. Não tenho mais medo de decepcionar. Não tenho mais medo de não ser grande. Porque aprendi que grandeza não tá no tamanho do palco. Tá na profundidade do impacto. Semana passada, recebi uma carta. Carta de verdade. Escrita à mão. Enviada pelo correio. Quase ninguém mais faz isso. Abri curiosa. Era de uma mulher chamada Fernanda. Ela contava que tinha assistido a uma palestra minha em Goiânia. Disse que estava planejando se suicidar naquela semana. Já tinha comprado os remédios. Já tinha escrito a carta de despedida. Mas decidiu ir na palestra antes, como uma última tentativa. Viviane, quando você contou sobre suas tentativas de suicídio, sobre o silêncio, sobre a solidão, eu me vi. E quando você disse que Deus não tinha terminado comigo ainda, algo dentro de mim se quebrou. Chorei durante toda a palestra. Quando voltei para casa, joguei os remédios fora. E procurei ajuda. Hoje, 3 meses depois, ainda tô aqui. E pela primeira vez em anos, eu quero continuar aqui. Obrigada por ter tido coragem de falar a verdade. Você salvou minha vida. Li aquela carta 3 vezes. Chorei todas as 3. Mostrei para minha mãe. Ela chorou também. Tá vendo, filha? É para isso que Deus te levantou. Guardei aquela carta. Leio sempre que tenho vontade de desistir. Sempre que acho que não tô fazendo diferença. Porque aquela carta é a prova de que estou. Outro dia, tava caminhando na praia em Salvador. Sol se pondo. Mar calmo. Parei. Olhei pro horizonte. E pensei em tudo. Na Viviane de antes. Na Viviane de agora. E percebi algo. Eu sou mais feliz hoje do que já fui em toda a minha vida. Não porque tenho mais. Mas porque preciso de menos. Antes, eu precisava de aplausos para me sentir validada. Hoje, eu me sinto validada por Deus. Antes, eu precisava de curtidas para ter certeza que era amada. Hoje, eu sei que sou amada independente de qualquer métrica. Antes, eu achava que felicidade era ter tudo. Hoje, eu sei que felicidade é precisar de pouco e agradecer por muito. Voltei para casa naquele dia com o coração leve. Jantei com minha mãe. Conversamos sobre o dia. Rimos. Rezamos juntas antes de dormir. Deitei na cama. Olhei pro teto. E agradeci. Por mais um dia. Por mais uma chance. Por mais uma oportunidade de viver de verdade. Porque eu aprendi que viver não é só respirar. É sentir. É amar. É servir. É se entregar. E pela primeira vez na minha vida, eu tô vivendo de verdade. Não sobrevivendo. Não fingindo. Vivendo. Com todas as dificuldades.
com todos os desafios, mas vivendo. E isso, ninguém mais tira de mim. Tem uma coisa que eu percebo agora, que antes passava despercebida. Os milagres estão em todo lugar, não só nos grandes. Nos pequenos também. Acordar sem dor, ter comida na mesa, ouvir a risada da minha mãe, receber uma mensagem de alguém dizendo que minhas palavras ajudaram. Isso tudo é milagre. Mas eu só consigo ver porque parei de procurar apenas pelos grandes sinais. Mês passado, estava cantando numa comunidade rural no interior de Minas Gerais. Igreja pequena, uns 40 fiéis. Chão de terra batida. Bancos de madeira velha. Mas a fé ali dentro era gigante. Maior que qualquer catedral que já visitei. Cantei Canto de Maria. E vi uma senhora, devia ter uns 90 anos, chorando. Depois da missa, fui falar com ela. A senhora tá bem? Ela sorriu. Tô sim, minha filha. Chorei de alegria. Eu rezei por 50 anos para ter alguém cantando aqui na nossa igrejinha. E hoje Deus mandou você. Ele ouviu. Abracei aquela senhora. E entendi que eu não estava ali por acaso. Que cada lugar que eu vou, cada pessoa que encontro, faz parte de um plano maior que eu não controlo. E não preciso controlar. Recentemente, meu pai teve um problema de saúde. Nada grave, mas precisou ficar internado alguns dias. Fui visitá-lo todos os dias. Conversamos mais nesses dias do que nos últimos 10 anos. Ele me contou coisas que nunca soube. Sobre a infância dele. Sobre os sonhos que teve. Sobre as dores que carregou. Filha, eu nunca te contei, mas quando você foi embora para São Paulo, eu fiquei com raiva. Não de você, de mim. Achei que tinha falhado como pai. Que se eu tivesse sido melhor, você não teria fugido. Segurei a mão dele. Pai, você não falhou. Eu que era teimosa. Eu que achava que sabia tudo. E precisei cair para aprender. Mas nada disso foi culpa sua. Ele chorou. Pela primeira vez, vi meu pai chorar. Eu tenho tanto orgulho de você, Viviane. Da mulher que você se tornou. Obrigada, pai. Eu também tenho orgulho de você. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. Um silêncio bom. Cheio de paz. Cheio de perdão. Quando ele teve alta, levei ele e minha mãe para almoçar num restaurante simples perto de casa. Sentamos os três. Conversamos. Rimos. Meu pai contou piadas ruins. Minha mãe reclamou da comida estar salgada demais. E eu pensei, é isso. Isso aqui é felicidade. Não precisa de mais nada. Ontem, recebi uma ligação de Sofia. Aquela adolescente que conheci, filha da Bárbara, minha amiga de infância. Viviane, sou eu, Sofia. Oi, Sofia. Que surpresa. Como você tá? Eu tô bem. Queria te contar uma coisa. Eu comecei a ir na igreja. Não toda semana ainda. Mas comecei. E sabe, tá sendo bom. Não sei se acredito em tudo ainda. Mas tô tentando. Sorri. Sofia, isso já é muito. Você tá dando um passo. E Deus valoriza cada passo, por menor que seja. Obrigada, Viviane, por não ter desistido de mim. Eu nunca desistiria. Assim como Deus não desistiu de mim. Depois que desliguei, fiquei pensando. Em quantas pessoas estão apenas precisando de alguém que não desista delas. Que acredite nelas, mesmo quando elas não acreditam em si mesmas. E orei. Pedi a Deus que me usasse para ser essa pessoa. Para quantas Sofias Ele colocar no meu caminho. Tem dias que acordo e penso, o que eu vou fazer hoje? E a resposta é sempre a mesma. O que Deus colocar na minha frente. Se for cantar numa igreja, canto. Se for visitar um doente, visito. Se for só ficar em casa conversando com minha mãe, fico. Porque aprendi que não existe tarefa pequena quando feita com amor. Semana que vem, vou voltar para Aparecida. Vou participar de um encontro de convertidos. Pessoas que, como eu, saíram da escuridão para a luz. Vou cantar. Vou contar minha história de novo. E sei que vai doer. Porque sempre dói revisitar a dor. Mas também sei que vai valer a pena. Porque minha dor não é mais só minha. É ferramenta de cura para outros. E isso me dá propósito. Me dá força. Me dá razão para continuar. Porque se minha história, com toda sua vergonha e fracasso, pode ajudar uma pessoa sequer, então valeu a pena.
Cada lágrima, cada dia de silêncio, cada momento de desespero. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém diferente. Não vejo a cantora famosa. Vejo uma mulher simples, com rugas que antes não tinha, com cabelos mais brancos aparecendo, com olhos cansados, mas em paz. E eu gosto dessa mulher, porque ela é verdadeira. Ela não precisa fingir. Ela não precisa impressionar. Ela só precisa ser. E ser é mais do que suficiente. Porque quando a gente para de tentar ser grande para os outros, a gente descobre que já somos grandes para os olhos de Deus. Não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Filhos, amados, perdoados, reconstruídos. Às vezes penso, e se eu nunca tivesse entrado naquela basílica? E se eu nunca tivesse feito aquele vídeo? Eu estaria melhor hoje? E a resposta é não. Eu estaria perdida ainda. Rica, talvez. Famosa, possivelmente. Mas perdida. Porque felicidade não é ausência de queda. É capacidade de se levantar. E eu só aprendi a me levantar depois que cai. Então, no fim, eu agradeço. Até pela queda. Porque foi ela que me trouxe até aqui. Até essa paz. Até essa fé. Até essa vida que finalmente faz sentido. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço que nos diz: você é amado. Você é perdoado. Você tem valor. E eu encontrei esse abraço. Nos braços de Deus. Nos braços da minha mãe. Nos braços de uma fé que não me abandona. E agora, eu quero ser esse abraço para outros. Porque foi assim que fui salva. Com abraços. Com misericórdia. Com amor que não desiste.